Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Agatha Oliveira e esse é o canal Adorador por Excelência. Como vão todos? Tudo bem? Graças a Deus. Estou aqui para externar para vocês algo vindo da parte de Deus através de sua palavra. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17, do versículo de 1 a 9. Você que está aí pode pegar sua Bíblia e abrir nessa referência, Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler para vocês, tá bom? Quem não tiver sua Bíblia, eu leio para vocês. Diz o seguinte a palavra de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, e um para Moisés, e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e a nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, a quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse-lhes: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos imaginar aquela cena, o que aqueles 3 homens acabaram de ver diante dos seus olhos: Jesus, Moisés e Elias. O próprio Jesus transfigurado, né? E seu rosto vindo como o sol, e as vestes alvas como a luz. Vamos imaginar também como se fosse nós mesmos a estar no lugar daqueles homens. Vamos tentar imaginar uma outra cena e que estivesse eu e você, todos que estão nos assistindo, terem essa oportunidade. E depois disso, uma nuvem, no caso, ver aquela imagem, vamos imaginar como se a gente tivesse visto um filme em 3D. E depois disso, uma nuvem de luz cobre. E aquela luz sai uma voz que diz: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Escutai-o. Eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu me agracio. Escutai-o. Que privilégio, hein? De ver o próprio Jesus sendo glorificado naquela cena. E o evento da configuração, que teoricamente acontece no alto do Monte Tabor, se define como um marco no ministério de Jesus na terra, uma vez que ele faz parte da trajetória de eventos decisivos e de grande importância para o futuro da igreja. Né? Esse ministério que se revela, que foi revelado naquele evento, se revela nos dias de hoje.
E no capítulo anterior, existem outros eventos também que ocorreram, que deram o ligamento para o caminho dessa ascensão da igreja. Eventos anteriores aconteceram até chegar esse fato narrado nesse próprio capítulo que eu li para vocês. No capítulo anterior, Jesus interroga os seus discípulos acerca do Filho do Homem. E o próprio Pedro, esse da cena da transfiguração, reconhece Jesus como o Filho do Deus vivo. E é um fato preponderante para a escolha de Pedro como condutor da sua igreja. Ele poderia ter escolhido, porque Jesus nessa cena, já repararam que na Bíblia, Jesus chama apenas, dos 12 discípulos, ele chama apenas 3 homens: Pedro, Tiago e João. Ele poderia ter escolhido João, o filho amado, o discípulo amado de Jesus, que sempre escutava os conselhos dele reclinado em seus ombros, uma pessoa calma. Poderia ter escolhido Tiago, 2 homens teoricamente preparados, mas quem o próprio Jesus escolheu? Pedro, um dos discípulos mais complicados de Jesus. E ele dá prévia dessa missão: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo. Renúncia, né? Jesus nos ensina a renúncia, tomar a sua cruz e seguir. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. E Jesus está dizendo para mim e para você, referente a essa missão: não vai ser fácil. Não vai ser fácil para ninguém. Jesus está dizendo isso para mim e para você, não vai ser fácil. Não é fácil administrar essa missão. O caminho não vai ser de flores, vão ter pedras. É perder para ganhar, é renunciar para servir. Não vai ter facilidade, não vai ter facilidade para a igreja do Senhor Jesus Cristo. As dificuldades vão aparecer. Voltando a falar da configuração, no capítulo 17, o próprio Jesus, ele escolhe 3 dos seus melhores discípulos, talvez os mais confiáveis, para presenciar esse evento sobrenatural. Amados, a configuração nada mais é do que um dos maiores milagres de Jesus, onde o objeto do milagre é o próprio Jesus. O próprio Jesus, ele é o dono do milagre. E para Jesus era tão importante como para nós, como igreja, para Jesus esse evento era tão importante como para nós o casamento ele é um evento importante, por exemplo. E aquele momento ele tinha que ser sublime, porque a transfiguração é um dos 5 maiores eventos, maiores marcos da sua vida: batismo, crucificação, ressurreição, ascensão e transfiguração. Os maiores marcos da vida de Jesus. E aí, como todo grande evento, assim como o casamento, precisa ser testemunhado. E quem Jesus escolhe? Pedro, Tiago e João. E o Pedro, que é o menos tímido dos 3, ele mesmo se oferece. Em um dos versículos do capítulo base dessa pregação, falou para Jesus: olha, Jesus, vamos construir 3 tendas. Um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Como se ele estivesse fazendo uma estadia. Olha, fiquem à vontade, podem ficar durante muito tempo, a gente vai fazer vou dizer chapa os 3. Se quiser podem dormir aí, podem se hospedar, fiquem o tempo que vocês se necessitarem. É como se ele quisesse curtir esse momento. Ele queria estender. Que para ele era era um grande prazer dele estar aquelas presenças ilustres ali, os grandes homens da fé, Jesus,
Moisés e Elias, né? E o clímax, perdoe a palavra, o clímax daquele momento é quando a nuvem cobre eles. E aquela voz dizendo: eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo, escutai-o. Porque embora estejam aqueles três, a voz que tinha que ser escutada naquele momento era a voz do Senhor Jesus. Qual era a reação daqueles homens naquela passagem? Medo. Medo natural. Todos nós sentimos medos, eles sentiram naquele momento. Eu sinto medo, você que está me vendo também sente medo. É um sentimento natural. Porque é natural o temor para quem vê o sobrenatural. Você vê algo que não está na sua visão humana. Qual é a tua reação? É o medo, é o temor. Acontece. Somos humanos, isso é natural, é normal. Mas logo o próprio Jesus diz, na intenção de confortá-lo, confortar aqueles discípulos que estavam vendo. Ele diz para Pedro, Tiago e João, e diz para mim e para você: levantem-se, não tenham medo, não tenham medo. Meus queridos, uma vez, numa conversa que eu tive com meu esposo, perguntaram para ele, numa ocasião, se ele tinha algum sonho, alguma realização. A gente teve pouco tempo essa conversa. Teve alguma realização, algum sonho na caminhada dele como cristão, né? Como cristão, né? Ele não se lembra muito bem o que disse na época, até porque quando meu esposo se converteu, eu nem sonhava o conhecer. Para quem não sabe, que meu esposo aceitou Jesus com 20 anos de idade. Nessa época eu nem sonhava me casar com meu esposo, eu era uma criança. Ele devia ter dito algo como do tipo: fazer um grande evento, ou ir para um grande seminário, viajar, fazer missão. Coisa que um jovem novo convertido tem essa animação para fazer. Normal, né? Mas hoje, anos depois, nessa última conversa que eu tive com meu esposo, a resposta foi outra. A maior realização para ele como cristão na caminhada, sabe qual foi a resposta que ele deu? Ver Jesus. Sim, irmãos, ver Jesus. Ver Jesus, ver Ele glorificado como viram aqueles homens. Ver resplandecente como o sol, alvo como a luz. É a esperança do crente, meus irmãos. É a sua esperança, a esperança que tem que ser avivada no seu coração. Ver Jesus, alvo como a luz, brilhante como o sol. E eu também tenho esse sonho, irmãos, ver Jesus face a face como Ele é. Ver Jesus nada mais é do que ver a majestade dEle. Ver a luz de Jesus, a natureza humana se encontrando com a natureza divina. Encontrar Ele é o encontro temporal com o eterno. É o encontro com Jesus. Claro que não tem vida melhor como essa. É claro que a gente não esteve lá tendo esse privilégio como esses três homens tiveram. Infelizmente não. Eles foram os escolhidos. O próprio Jesus deu a eles esse direito. Mas existe sim um caminho para chegar até isso. Existe. Existe um caminho para ver a glória de Deus. Existe. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios capítulo 3, do 13 ao 18, eu vou ler para os irmãos. Se não tiver tempo para ler agora, nesse momento, se você não tiver sua Bíblia, não tem problema. Eu vou ler para vocês, tá? Diz assim a palavra de Deus: exaltado seja o nome do Senhor Jesus, como eu anseio ver a glória de Deus. Diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face,
para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim, aquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. O véu se rasgou, irmãos. Estou dando essa pausa só para a gente não esquecer disso, tá? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converteram ao Senhor, vendo que o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de uma glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A minha irmã uma vez esteve aqui em casa e ela citou esse versículo para mim e para o meu esposo, uma das minhas irmãs, que diz que onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. O véu só vai sair da falta de entendimento, só vai sair do seu coração quando você deixar que o Espírito de Deus habite na sua vida e tenha liberdade sobre você. Deixa o Espírito Santo de Deus ter liberdade na sua vida. Ele precisa operar. E voltando aqui, irmãos, o rosto descoberto, sem o véu dos nossos apegos, nada que te afaste da presença do Senhor, das nossas preocupações, inquietudes, nós somos capazes de refletir como o Espírito da glória do Senhor. E com isso nós somos transformados de glória em glória, como já lá no último versículo, na sua mesma imagem, como a imagem do Espírito do Senhor. Transformados de glória em glória, o Espírito de Deus vai agindo dentro de você com liberdade. Mas é preciso se converter. É preciso se converter. A transformação é o caminho. E como já foi dito anteriormente, uma graça sem transformação. Não adianta você dizer que o Espírito de Deus está aqui se ele não está agindo em você. Você precisa se transformar, você precisa se converter. Não é converter a rótulo, não é converter igreja, é converter ao Senhor Jesus. Porque é Ele quem tira o véu da ignorância, do não conhecimento, é Ele quem tira. Mas você tem que dar liberdade para isso acontecer. Aleluia. E quando você tem o coração transformado, quando você tira esse véu que te impede de refletir a luz de Deus, você se torna capaz de adorar a Deus, adorar de maneira sobrenatural. De maneira sobrenatural. E você vai ver Jesus. Você vai ter a capacidade de ver Jesus. Você vai estar rápido de ver Jesus. Você vai ver sua glória. E vendo a sua glória como Pedro e Tiago, que presenciaram no Monte Tabor a sua transformação. Assim como Pedro, Tiago e João viram, você vai ser capaz de ver a glória de Deus. E hoje o maior desejo do Senhor é ver essa transfiguração ocorrendo na igreja dele, ocorrendo na noiva dele. Tem que deixar essa transformação acontecer. Se faz necessário que aconteça esse reavivamento. Por que eu digo reavivamento? Porque outrora a igreja de Deus foi avivada, mas os apegos, as preocupações e as inquietudes afastaram essa igreja dessa glória, desse poder. É preciso que a igreja volte a caminho de antes. E a chave desse reavivamento está aí, de certa forma, atrelada ao privilégio da transfiguração da visão da glória de Deus.
Nesse contexto, há disposições necessárias de quando Jesus interroga e orienta os seus discípulos o quanto ao futuro da igreja de seu ministério. Né? Lá no capítulo anterior, a passagem da transfiguração, conforme eu disse. O caminho é esse. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Porque é muito fácil dizer que ama a Jesus apenas pegando a cruz. E aos teus apegos, e as tuas preocupações. Negue-se. É Jesus que tem que agir dentro de você, dentro da igreja dele. Igreja, negue a si e tome a sua cruz. Para vir até Jesus, você tem que estar com o coração inteiro para ele. Perder para ganhar, renunciar para servir. Perder para ganhar, renunciar para servir. Quer ser salvo? Quer ser servo, perdão? Quer ser servo? Rasgue as suas vestes para Jesus entrar. Glória ao nome do Senhor. Esse avivamento precisa acontecer. Precisa acontecer. Mas enquanto não acontece, a realidade, infelizmente, não favorece que isso ocorra. Porque a igreja, infelizmente, tem mitos, ídolos, espetáculos, buscando apenas milagres, realizações pessoais, aparência. Mas parece uma vitrine gospel, se espelhado no homem, competições de denominações. E o avivamento, para acontecer, a glória de Deus ela tem que resplandecer na sua igreja. A base dessa igreja tem que ser a pedra com a qual foi edificada. Assim como foi com Pedro. Sobre essa pedra tem que edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A edificação tem que ser Jesus. A estrela maior, a celebridade maior tem que ser Jesus, não há outro. Enquanto a base estiver nas denominações, no rótulo, no homem, nas diferenças, doutrinas humanas, a idolatria, a ponto da gente adorar só o homem e não a Deus. Enquanto o tempo da nossa adoração deveria ser Jesus, enquanto isso acontecer, não vai haver essa transformação, essa transfiguração não vai acontecer. Enquanto o homem for centro de todas as coisas, não vai ocorrer. Enquanto a base da igreja permanecer dos homens, a igreja vai permanecer improdutiva, infértil, estéril. E a infertilidade também tem a ver com a não busca das almas. A igreja sem alma, a igreja que não pensa em evangelizar, porque quando você também agaria almas para o Senhor Jesus, você também enche mais o espaço para a glória de Deus, para o céu. E aí, quando eu era da Igreja Batista, tinha uma irmã que falou uma coisa que é muito certa. Ela disse isso num determinado culto, e é verdade. A igreja que não tem interesse de trazer almas para Jesus, ela é igual a árvore infértil. Para que serve uma figueira seca? Para nada. Para que serve uma árvore sem fruto? Para nada. O que vai acontecer com ela? Vai ser tirada no fogo. Vai ser consumida. Não é isso que a sua alma quer. Não é verdade? Vamos permanecer como essa igreja que agoniza, que está no CTI espiritual. Essa igreja que é incapaz de produzir frutos para uma evangelização sólida, edificada através da verdade, ou seja, há como recuperar, contida nas Escrituras.
A igreja que pede socorro. A igreja que pede para que o Senhor possa agir a ela. Médico da sua alma, igreja. A alma da igreja precisa ser restaurada pelo doutor chamado Jesus Cristo. Jesus precisa ir no CTI da sua alma. A alma da igreja precisa ser restaurada. Precisa ser modificada. E que sejam formados, sim, pela dureza da palavra que fala, que o Evangelho de João, capítulo 6. Não homens formados por pastor, ou A, ou B, ou C, ou D, que prometem facilidades, milagres, realizações pessoais, teologia de prosperidade. Não homens formados por denominação, por mulheres formadas por doutrinas de homens, mas homens formados pela Escritura. Está faltando palavra de Deus, como era no tempo dos discípulos. Assim nós vamos ter, sim, privilégio de ver a glória de Deus resplandecer. Aleluia! Vamos revivar a nossa igreja. Vamos revivar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração. Deletar toda essa lavagem cerebral que levou a igreja como ela está nos tempos de hoje. Sair dessa facilidade que é pregada. Porque a tendência da igreja ser levada pelo homem é a tendência a não dar certo. Essa teologia nos afastou. Nos afastou do centro da vontade de Deus, do centro da sua adoração. Reavive, igreja, e tenha coragem para ver o sobrenatural acontecer. Mergulha naquilo que Deus quer. Levantai-vos e não tenhais medo. É isso que Jesus está falando para mim e para você. Levante-se, não tenha medo, se desprenda. E aí você pode ver Jesus. Aí o Senhor já tirando esse véu que te impede de ver a glória de Deus. Ele vai se transformar na mesma imagem desse Jesus belo. Esse homem, esse ser que nos faz voltar e viver em primeiro amor. E hoje vem reavivar e restaurar a sua igreja.